Bem-vindos a mais um Estúdio Vlog do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar toda a minha rotina de estudos da semana toda. Vocês vão acompanhar de segunda a sábado o que eu faço na minha rotina de estudos. Hoje eu vou estar estudando Geografia e Física, que são minhas matérias de hoje. E eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Gente, eu vou começar estudando aqui Física. Eu ia começar com Geografia, mas eu acho melhor começar com Física, porque Física é uma matéria muito complicada pra mim. Então, pra mim, começar com matérias mais complicadas, eu consigo render melhor meus estudos. Well, the clock strikes midnight and the blues start to brew. My heart's in pieces and I don't know what to do. I lost my baby and the new... Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Até agora eu estudei Biologia. Eu acho que eu comecei a estudar lá pras 9. Comecei a estudar às 9 horas. E acabei ali lá pras 10h20. Eu assisti algumas aulas e fiz 5 questões do Enem. Eu estudei sobre o sistema imunológico, que foi muito interessante. Estudei sobre vacinas, estudei sobre soro, antibiótico, e foi muito interessante esse assunto, eu gostei muito. Agora à tarde eu acho que eu vou continuar estudando mais um pouco de biologia sobre... Esqueci o assunto, agora deu branco na minha cabeça. Mas eu vou estudar mais um pouco de biologia e depois eu vou estudar química, que são minhas 2 matérias de hoje. Hoje é quinta-feira, pulamos um dia da semana. Ontem eu fiquei bem doente, eu ainda tô com a garganta meio ruim, mas eu fui louvar na igreja na terça-feira e quarta-feira eu acordei com minha garganta péssima, não conseguia falar nada. E também não tava me sentindo muito bem, dores no corpo. Eu acredito que é o tempo, a gente tá numa transição aí pra dias de chuva, de um calor muito alto aqui em Goiás. Por isso, nesse bloco da semana a gente não tem um dia de quarta. E é isso, gente, vamos estudar comigo. Tô com medinho da aula de hoje, agora eu vou estudar matemática. Ontem, hoje é pra mim estudar matemática, então vou terminar, fechar o... Como é que é o nome? A lista de matemática básica dos conteúdos. Só falta esse conteúdo pra mim fechar a lista de matemática básica, que é equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Só que eu tô com medinho, porque no ano passado eu também estudei esse assunto,
Só que eu não consegui entender nada. Então, tipo assim, se me derem uma questão de equação do segundo grau, do primeiro até vai, mas do segundo, não consigo fazer. Apenas assim, com muita ajuda, olhando um negocinho ali pra me ajudar e tal. Mas eu tenho muita dificuldade nesse conteúdo e agora eu vou aprender ele. Eu vou martelar na minha cabeça até eu aprender. Tô igual aquele meme lá do moço que fala que vai aprender o conteúdo custe o que custar. E é isso, gente. Tem até aqui assistido equação do primeiro grau. Eu já assisti a primeira aula de equação do primeiro grau. Tem questões do primeiro grau, mas eu acho que eu já vou direto pra lista de questões mesmo, porque tem uma aula só de questões. Mas eu acho que eu já vou direto para as questões mesmo. E aí eu vou vendo a resolução. E depois eu vou para a equação do segundo grau, que é a que eu mais tenho dificuldade. A gente tem 2 aulas ensinando a equação do segundo grau. Então a gente tem a equação do segundo grau parte 1 e parte 2. E a gente tem a terceira aula, que são só questões do segundo grau, que eu tenho certeza que eu vou precisar ver também. Vamos lá, vou atualizando vocês, mostrando tudo pra vocês. Gente, eu resolvi fazer outra pausa e aí eu resolvi ver se a correção da minha redação já saiu. E saiu, gente, e eu tirei 960 na redação do cursinho. Fiquei muito feliz, porque antes dessa redação até então, a maior nota que eu tinha chegado foi 900, foi ano passado que eu tinha feito. Então, quando eu vi 960, eu falei, meu Deus, não acredito. Ai, agora eu tava vendo aqui, a única competência que eu perdi nota foi na competência 1. E realmente eu tenho que melhorar mais na pontuação, acentuação. Não é nem escrever palavras erradas, mas é principalmente da acentuação e pontuação, que é uma coisa que eu deixo muito a desejar. Tô escrevendo rápido ali e eu não presto muita atenção. E muitas vezes me dá preguiça de rever pra ver se eu escrevi alguma coisa errada, se falta algum acento, coloquei vírgula no lugar errado. Mas é uma coisa que a gente tem que melhorar pra conseguir chegar nos 1000. E aí eu tirei 160 na competência 1 e o resto das competências eu fechei. Competência 2 fechei, 3 fechei, 4 fechei, 5 eu fechei. Graças a Deus, tô muito feliz, gente. Olha só. Essa é a minha redação. Essa é a maneira que o cursinho do Ferreto, ele corrige as redações. E aí tem elogios, tem onde eu errei, tem elogiando conectivos. E eu tô criando um modelo pra mim fazer uma redação, encaixar toda a redação só nesse modelo. E é isso, gente. Amanhã é meu dia de fazer redação, então eu vou fazer, acho que vou fazer 2 redações amanhã, porque eu tenho mais 3 créditos pra esse mês e o mês vai acabar antes, vai ter 2 semanas, falta 2 semanas ainda pra acabar o mês, né? Nem sei, mas acho que vou fazer 2 redações amanhã. Eu já tô cansada de fazer questão de matemática. Olhem quanta conta. Isso aqui, gente, só foram 5 questões, viu? E eu errei 3 e acertei 2. Inclusive uma foi chute. Ai, gente, eu tenho muita dificuldade. E eu tô vendo que eu não vou conseguir estudar a equação do segundo grau, porque eu vou ter que aprender do primeiro grau primeiro. Não que eu não saiba fazer, se me der a conta prontinha, eu sei fazer. O negócio é fazer a questão do Enem sobre equação, porque você tem que montar a equação, e eu tenho muita dificuldade nisso. Como é que eu vou montar a equação do problema e tal?
E aí acaba... ou se não, por exemplo, essa última questão que eu errei agora, eu só errei porque eu escrevi o número errado. Ah, isso me mata. Mas é isso, gente. Vamos continuar aqui. Well, the clock strikes midnight and the blues start to brew. My heart's in pieces and I don't know what to do. I lost my baby and the news is so blue. Now I'm drowning in these midnight blues. Tô bem acabadinha, não deu pra segurar. Eu tive que estudar um pouco de biologia. Eu cansei de matemática e aí, como eu queria estudar mais um pouco, eu resolvi ir pra biologia, que é uma matéria que eu amo de coração estudar. Então fui pra biologia pra não perder tempo, né? Já que eu quero estudar muitos conteúdos da biologia. E o Landim, quem conhece o Landim sabe, ele é uma máquina, né? E é isso, até amanhã, gente. Boa tarde, gente. Hoje é dia de redação, então vamos lá comigo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, eu já comecei a estudar aqui, eu terminei minha redação, olhem só, já corrigi ela, eu tô corrigindo agora as redações que eu faço. O tema dessa redação foi o impacto das mudanças climáticas na saúde mental dos jovens, e agora eu vou passar essa redação pro meu tablet, então eu vou passar ela limpo aqui, eu escrevo pelo tablet, porque pra mim fica mais fácil. Escrevo no papel primeiro, depois passo pro tablet. Aqui, gente, dá pra ver que deu uma folha inteira mais um pouquinho. Mas é porque isso acontece muito, tá vendo? Eu rabisco muito e aí acaba que, por exemplo, quando eu vou escrever no tablet, sempre dá muito menos das linhas, sabe? Que é necessário pra redação. Então eu acho que eu tô no ponto certo. Acho que essa aqui foi a redação mais rápida que eu fiz. Eu fiz ela em 1 hora. Ontem eu só tinha feito as anotações iniciais, que é quando a gente coloca o tema e a gente vai puxando aqui. Estão vendo? Aqui eu coloco o que os textos motivadores estão falando pra gente. Aí eu coloco os exemplos que eu posso usar. Eu sempre coloco os exemplos antes de fazer a D1 e a D2. Então isso me ajuda demais. E é isso. Pra eu escrever. Acabei de ver que não dá pra enviar 2 redações simultaneamente. Eu vou ter que esperar corrigirem a minha redação que eu mandei ontem pra me enviar outra. Mas assim, não vale. Se fosse assim, tinha que juntar os créditos também. Não entendi. Ai, mas tudo bem. Eu entendo por que eles fazem isso.
Ai, mas aí, gente, eu gostei muito da redação que eu fiz agora. Foi a redação mais rápida que eu fiz, só que eu descobri que eu fico com 30 minutos só passando a limpo. Porque, tipo assim, você tem que escrever melhor, de maneira legível. Aí tem que olhar, copiar, é meio complicadinho olhar o que você corrigiu pra não continuar fazendo errado. É complicado, mas vai dar certo.